a mais uma live, a mais um vídeo. Eu peço que você desejar curta, compartilhe, comente, se inscreva lá no YouTube no canal Refletindo a Mente de Cristo, dê o teu joinha lá, o teu comentário, é muito importante para mim. Também aqui no Facebook, dê a tua curtida, o teu comentário e assim interaja comigo. Estamos então dando continuidade à série sobre o Peregrino, que foi um escrito alegórico do escritor John Bunyan, onde ele conta a jornada de um personagem chamado Cristão, que alegoricamente nada mais é que a minha história e a história de todo aquele que é um cristão ou que deseja se tornar um cristão. Então eu convido você a continuar, estamos no capítulo 4, e nessa feita, Cristão ele está chegando ao Palácio Belo, aonde ele vai encontrar com o vigilante, que está na porta do palácio. E ao encontrar com o vigilante, ele então é interrogado por ele, o que ele queria. E ele diz, olha, Cristão fala, eu quero passar a noite aí. Então o vigilante vai chamar um dos que habitam no Palácio Belo para receber Cristão. E na alegoria, o que significa isso? Bom, o Palácio Belo significa a igreja, aonde todo cristão verdadeiramente salvo por Jesus encontrará um local de refrigério, de consolo. E ali, naquele local, ele encontrará pessoas que lhe ajudarão na caminhada, trazendo a ele uma mensagem de consolo, uma mensagem de ânimo e uma mensagem também de exortação para ele prosseguir na jornada. Pois bem, também ao ter comunhão com essas pessoas ali, que simboliza a igreja, o cristão tendo comunhão com a igreja, ele poderá ser moldado pelos conselhos que receberá, pois, nessa jornada, nenhum de nós, como salvos, devemos caminhar sozinhos, mas precisamos da ajuda dos nossos companheiros na fé. E Cristo ele concede para nós pessoas, companheiros na fé, para nos ajudar na jornada. Nós, como salvos, precisamos de alguém que vai nos ajudar, vai nos aconselhar, vai escutar nossos problemas e vai ter uma palavra de Deus, uma palavra bíblica para nos aconselhar. E aqui é o caso de Cristão. Ele vai contar os seus problemas para aquelas pessoas ali, as suas ânsias, as suas dificuldades, e vai se aconselhar. Quando nós deparamos com isso, parece que para a nossa cultura parece um pouco estranho. Uma cultura que muitas das vezes as pessoas não gostam de contar os problemas, principalmente no contexto do cristianismo, umas para as outras, parece que cada um fica fechado no seu canto, e muitas das vezes, em vez de se aconselhar uns com os outros biblicamente, eles vão se aconselhar na sala do terapeuta e do psiquiatra com conselhos que não estão na Bíblia. Pois bem, mas isso é um sinal do adoecimento e da diminuição da espiritualidade no meio cristão, da diminuição do padrão bíblico no meio cristão. Por quê? Porque, biblicamente, os cristãos eles devem exortarem-se e ajudarem-se mutuamente na caminhada. Quando nós vemos uma pessoa, um cristão, que não busca ajuda, não pede conselho, não pede um direcionamento para alguém que ele encontre nessa pessoa uma confiança, nós vemos alguém que muitas das vezes está escondendo por trás de uma capa muitas dificuldades, muitas mazelas e sofrimentos. Isso, quem sabe, por ele se tornar essa pessoa fechada, poderá fazer até com que essa pessoa ela pare no meio da jornada. Por quê? Porque ela não encontra alguém para se aconselhar. Ou essa pessoa também ela tem um pouco de soberba, no sentido de que ela não quer demonstrar fraqueza para ninguém. Ou quem sabe também essa pessoa ela não encontra ninguém que possa ser de confiança para se aconselhar. E isso também é um sinal de que nos últimos dias a igreja enfrentaria tempos trabalhosos, em que não há possível, às vezes, encontrar alguém para se aconselhar e se ajudar. Mas eu digo para você, se você procurar, você sempre encontrará. Quem sabe não será alguém que você precisará marcar um horário. Quem sabe será alguém que muitas das vezes as pessoas elas não valorizam no contexto de sociedade, até mesmo dentro de uma igreja. Mas se for alguém espiritual, e principalmente alguém bíblico, com certeza essa pessoa, se não for fofoqueira e de falar da vida dos outros, ela poderá ouvir os seus problemas e lhe aconselhar biblicamente, ok? E é isso que vai acontecer aqui com o cristão ao chegar no Palácio Belo. Então, o vigilante tocou o sino e uma jovem discreta, por nome Discrição, apareceu e perguntou por que
a chamavam. O porteiro respondeu: esse homem está uma jornada da cidade da destruição saindo para o monte de Sião chegar. Ele está cansado e já está escuro, portanto pediu-me permissão para ficar aqui essa noite. Eu lhe respondi que, de acordo com as regras da casa, você decidiria o que fazer. Discrição então perguntou-lhe de onde era e para onde ia, e ele lhe disse. Ela também lhe perguntou como entrou no caminho, e ele disse. Em seguida lhe indagou o que tinha visto e encontrado no caminho. Então veja que Discrição, ela pergunta com respeito à fé do cristão. Ela faz uma pequena profissão de fé. E aí, por que você veio até aqui? E aí, por que você está nessa jornada? E o que você tem visto nessa jornada? Então, isso é uma profissão de fé. Se você for interrogado por alguém sobre a sua profissão de fé, você sabe dar a sua profissão de fé? O porquê que você é crente? O porquê que você é salvo? Como você foi salvo? Do que você foi salvo? Isso é o básico na vida daquele que verdadeiramente é salvo. E isso também deve ser um dos principais assuntos dentro do contexto cristão. Entre os discípulos de Cristo, um dos principais assuntos deve ser sobre o seu discipulado em Cristo e a sua profissão de fé e sobre como eles estão na fé. Isso é muito importante. Muitas vezes, cristãos se encontram e conversam de tudo, menos sobre a sua fé, menos sobre a palavra de Deus. Parece que a porta nunca se abre para falarem sobre essas coisas. Isso é um grande perigo para a fé. Finalmente, ela quis saber seu nome e ele explicou: meu nome é Cristão e tenho o desejo ainda maior de permanecer aqui essa noite, porque, pelo que posso ver, esse lugar foi construído pelo Senhor da montanha para alívio e segurança dos peregrinos. Discrição sorriu, mas também havia lágrimas em seus olhos. E depois de uma pequena pausa, ela respondeu: vou chamar mais 2 ou 3 pessoas da família. Então ela correu para a porta e chamou prudência, piedade e caridade. Essas são virtudes que caracterizam todos os cristãos, ou pelo menos deveriam caracterizar todos os cristãos. Então, simbolicamente, tinha pessoas ali com prudência, com a vida piedosa, amor pelo evangelho, e tinha pessoas também com uma unidade, ou seja, pessoas que tinham empatia, algo que também está um pouco nos nossos dias escasso, a palavra empatia. Mas o verdadeiro salvo, ele tem empatia pelo seu companheiro na jornada, pela sua companheira. Ele tem empatia pelo problema do seu irmão. Diz o apóstolo: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Não basta somente dizer, vá em paz, mas é necessário que nós levemos as cargas uns dos outros. Então foram até ele e conversaram com ele. Foram interrogá-lo também. Conversaram e o receberam na família. Muitos deles o receberam na entrada da casa, dizendo: entra, bendito do Senhor. Essa casa foi construída pelo Senhor da montanha para receber peregrinos como você. Ele baixou a cabeça e seguiu-os para dentro da casa. Então veja o que diz em Mateus, capítulo de número 16. Se você tem a Bíblia em mãos, pode acompanhar. Mateus 16 e verso de número 18. Pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 9 até o 17. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Nós estamos falando aqui da igreja. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Também Efésios, capítulo de número 2 e verso de número 19, que nos diz assim, verso 19 ao 22, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E na família de Cristo, na igreja, ninguém é tratado como estranho, ninguém é tratado como estrangeiro, mas todos são tratados com igual amor e cuidado. Assim, pelo menos, é como deveria ser, ok? Conversaram e receberam ele em família. Depois de entrar e sentar-se, eles lhe deram algo para beber. Até que o jantar estivesse pronto, decidiram ter uma conversa espiritual. Eles não foram falar da vida dos outros, eles não foram falar de fofoca, eles não foram falar de assuntos seculares, eles não foram falar sobre novela, filme, futebol. Eles foram falar sobre o quê? Assuntos espirituais. Aquilo que é edificante. Coisa boa é estar em comunhão com alguém falando em Cristo sobre assuntos espirituais. Escolheram piedade, prudência e caridade para conversar com eles. Era uma conversa, um encontro de um debate em forma de uma prática para eles mutuamente se interrogarem e aprenderem um com o outro, que simboliza também um tipo de análise pessoal para ver como a pessoa está na fé. Piedade aproximou-se de Cristão e disse para ele, olha, já que fomos gentis em recebê-lo na nossa casa essa noite, queremos falar sobre as coisas que lhe têm acontecido em sua peregrinação. Cristão responde, ficarei muito feliz em falar a respeito. Piedade, o que aconteceu para você e para que você assumisse essa vida de peregrino? O que aconteceu com você? Por que você quis se tornar peregrino? Por que você se tornou cristão? Veja, qual o seu testemunho? Por quê? Cristão, saí do meu país natal porque ouvi algo terrível. Ouvi que uma destruição inevitável me esperava se continuasse vivendo ali. Mas como isso aconteceu para sair do país dessa maneira? Piedade pergunta. Cristão, foi obra de Deus, pois não sabia para onde ir. Enquanto tremia e chorava, tremendo a destruição e temendo a destruição, um homem chamado evangelista se aproximou e me mostrou o portão estreito. De outra maneira nunca encontraria. E assim ele me colocou no caminho que me trouxe diretamente a essa casa. Então, o verdadeiro salvo, ele lembra e ele mantém em memória aquilo que Jesus fez na sua vida e está fazendo. Como que o verdadeiro salvo, ele pode esquecer do dia que foi regenerado e que foi levado pelo Espírito a se arrepender, entender que era um pecador? Como o salvo poderá esquecer do que ele ouviu acerca de Cristo e do Evangelho que o levou à fé? Como o salvo poderá esquecer da vida velha que ele vivia e da vida nova que agora ele está vivendo e desse testemunho tão maravilhoso que deve se renovar dia após dia na sua caminhada? Com certeza o verdadeiro salvo, ele não pode esquecer disso. E sempre ele tributará glórias a Cristo pelo que Cristo fez na sua vida. Olha, eu sou salvo, mas não pelos meus méritos. Eu sou salvo não pela minha bondade, eu fui salvo não pela minha dignidade, eu fui salvo não porque eu merecesse, ou porque eu tivesse atitudes que me levaram a chegar até a igreja, ou a chegar até a Cristo, mas eu fui salvo somente pela misericórdia, pela graça, pelo favor divino. Piedade. Mas você não passou pela casa do intérprete? Perguntou. Cristão, sim. As coisas que vi permaneceram na minha mente enquanto
viver permanecerão. 3 coisas em especial eu vi lá na casa do intérprete. Como Cristo, a despeito de Satanás, mantém sua palavra da graça no coração, como o pecado humano é tão grande que não merece a misericórdia de Deus, e também o seu sonho de que o dia do julgamento tinha chegado. Piedade, você ouviu o homem falar sobre o sonho dele? Cristão, sim. Foi uma descrição terrível. Meu coração ficou aflito enquanto ouvi o relato, mas, ao mesmo tempo, sou grato pela oportunidade. Piedade. Isso foi tudo que viu na casa do intérprete? Cristão, não. Ele me mostrou um palácio imponente no qual as pessoas se vestiam com ouro, e enquanto estávamos lá, um homem aventureiro veio e passou pelo meio dos homens armados que estavam à porta para mantê-lo fora, e foi-lhe dito para vir e conquistar a glória eterna. Enchi-me de alegria e prazer ao ver essas coisas, e teria ficado na casa do homem intérprete por 1 ano, só que eu sabia que eu precisava seguir na minha jornada. Piedade. E o que você viu mais no caminho? Cristão, bem, só havia caminhado um pouco quando vi um homem sangrando pendurado em uma cruz. A própria visão dele fez o meu fardo cair das minhas costas, pois estava carregando um fardo muito pesado. E por que cristão, então, ele carregava esse fardo? Esse é o princípio da salvação, ou seja, o entendimento que Deus nos leva a chegar, de que somos pecadores. Ninguém pode ser salvo pensando que é justo. Jesus ele fala aos fariseus, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aí os fariseus dizem, logo então nós somos pecadores? E aí Jesus pergunta, olha, vocês que devem ter essa resposta. Mas, pela maneira que vocês estão tratando isso que eu falei, veja, a justiça de vocês fica para vocês. Ou seja, o que Jesus quis dizer ali para eles? Jesus demonstrou que eles acreditavam que eram muito bons. E isso não leva a pessoa ao evangelho. Mas esse sentimento é o mesmo que nós vimos um pouco atrás em formalista e em hipocrisia, que acreditavam que sua maneira de ser religiosamente poderia lhes conceder o mérito da salvação. De tal forma que eles são levados a ir até a cidade de Sião e iniciar essa jornada para receber aplausos e elogios na porta da cidade. Pois isso que a religiosidade desperta no coração humano, o sentimento por aplausos e elogios dos homens. Mas o verdadeiro salvo ele não está em busca de reconhecimento, aplauso e elogio dos homens, mas ele está em busca da salvação que somente Cristo tem para dar-lhe, e dessa vida que somente Cristo tem para lhe oferecer. Está em busca desse caminho que somente Cristo pode lhe mostrar como trilhar. E ele deve então abrir mão de tudo. E essa obra começa na vida do homem quando ele reconhece que é um pecador. Mas ele não reconhecerá isso por conta própria. Somente a graça do Senhor, somente o favor, somente a bondade de Cristo para fazer com que ele reconheça que é um pecador. Porque nós, pela nossa natureza, nós não reconhecemos que somos pecadores. Somente por Cristo. Somente se Cristo tocar pelo poder do seu Espírito em nós e nos convencer que nós realmente entenderemos que somos. E o Espírito Santo regenerando e mudando o nosso sentimento, é que somos levados então a entender quem somos realmente. Pecadores, miseráveis, necessitados da salvação do Senhor. O que mais você viu no caminho? Bem, eu só havia andado um pouco e encontrei a cruz. E na cruz ele perdeu o fardo. Nunca antes tinha visto algo assim. Enquanto olhava para cima, não conseguia parar de olhar. 3 seres resplandecentes se aproximaram. Um deles declarou que os meus pecados estavam perdoados. Outro tirou meus trapos e deu-me esse manto bordado. E o terceiro fez a marca que você viu na minha testa e me deu esse pergaminho selado. E com isso puxou para fora do manto. Piedade, mas você viu mais coisas que isso, não é? Cristão, esses foram os melhores momentos, mas presenciei mais coisas. Vi 3 homens, simples, preguiça e presunção, adormecidos no canto do caminho, com corrente nos pés. Mas você acha que eu poderia despertá-los? É claro que não. Também vi formalidade e hipocrisia, pulando o muro, pois pretendiam ir ao Monte Sião, mas se perderam rapidamente. Tentei avisar, mas não me ouviram. Mas, acima de tudo, trabalhei arduamente até chegar a esse monte.
Foi um trajeto tão difícil quanto passar pelos leões. E acredito que se não fosse o bom porteiro que permanece no portão, provavelmente teria regressado. Mas graças a Deus estou aqui e agradeço por me receberem. Em seguida, Prudência fez-lhe algumas perguntas. Prudência pergunta: você em algum momento pensa no país do qual veio? Cristão: sim, mas com muita vergonha e desprezo. Olha só o sentimento dele com respeito à vida antiga. Vergonha. E o verdadeiro salvo, ele tem vergonha da vida velha. O verdadeiro salvo, ele não tem saudade do mundo. Mas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O velho homem está sepultado. O verdadeiro salvo, ele não olha com saudade para o Egito. Ele não tem vontade de retornar para lá e se tornar escravo de Faraó. O verdadeiro salvo, ele não tem o desejo de estar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Ele não tem desejo de seguir o conselho dos ímpios. Ao contrário, ele se entristece pela vida que ele viveu antes de conhecer a Cristo. Agora eu desejo uma pátria melhor, a pátria celestial. Prudência perguntou então: você ainda carrega algumas coisas de lá que lhe atraíam? Então a pergunta se refere se... E aí, cristão? Mas agora então tá tudo 100%? Ou tem alguma coisa ainda em você que precisa melhorar? Se cristão fosse um religioso, ele diria: não, agora eu tô 100%. Já me batizei, já dou o dízimo e não falho aos cultos. É que nem o jovem rico. Olha, tudo isso eu observo faz, muito tempo. Mas o verdadeiro salvo, quanto mais ele se aproxima de Cristo, quanto mais ele caminha na jornada em direção à cidade celeste, e mais ele vai caminhando e peregrinando, mais o Senhor vai lhe mostrando quão falho ele é e quão glorioso o Senhor é. E dessa forma, mais e mais ele vai enxergando as suas próprias fraquezas e mazelas. Por quê? Porque quanto mais o cristão recebe da luz, recebe do Espírito, recebe da graça e caminha nessa jornada, mais ele vai reconhecendo a sua velha natureza e vai recebendo graça para discernir essa batalha e vai enxergando quanto ele depende de Cristo na sua vida, na jornada. Ou seja, ele vai ficando mais e mais dependente do Senhor e não independente. Não, agora eu sou fulano, né? Agora eu sou fulano, agora eu estou muito bem. Agora eu consigo. Não. O verdadeiro salvo, ele é totalmente dependente. E cada vez mais. Veja o que diz o apóstolo Paulo, irmãos. Eu não julgo que haja alcançado algo, mas como Paulo, você enfrentou feras, enfrentou leões, foi chicoteado, foi perseguido, foi humilhado, foi injuriado. Eu não julgo que haja alcançado alguma coisa. Mas, Paulo, você fundou muitas igrejas, escreveu muitas epístolas. Eu não julgo que haja alcançado algo, mas uma coisa eu faço. Prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, meu Senhor. Por essa vocação, eu julgo todas as demais coisas como nada, para que possa alcançar o prêmio, o galardão do meu mestre. Não prêmio de homens. Porque ele diz depois: olha, se fosse por isso, eu sou judeu, sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Pela lei fui fariseu, irrepreensível. Mas isso para mim, isso é nada, comparado ao prêmio da soberana vocação, comparado ao evangelho da graça que me foi revelado, comparado ao propósito que Deus tem traçado para mim. E tudo que eu já fiz. Não, eu prossigo. Por quê? Porque não era eu combatendo, não era eu fazendo. É isso que ele está mostrando. Mas era Cristo em mim. Por isso toda glória, toda honra e todo louvor é para Cristo. Por Cristo, através de Cristo. E sem Cristo eu nada sou. E o meu objetivo qual é? É apresentar Cristo. É apontar para Cristo. É revelar a verdade de Cristo através do Evangelho. E nada mais.
E veja que o cristão diz, olha, se eu tenho mazelas, sim, eu tenho mazelas. Eu luto ferozmente contra a minha vontade, especialmente os pensamentos carnais, com os quais todos os meus compatriotas e eu nos deliciávamos. Agora, todas essas coisas são penosas, e se pudesse não mais pensaria nelas novamente. Mas quanto mais me esforço, mais vulnerável me sinto. O que é isso? Veja bem, aqui nós temos dois lados. Desse lado, em primeiro lugar, uma coisa é você lembrar do passado e seus pensamentos desejarem tudo o que é carnal e satisfaz os seus apetites carnais, e você querer isso e planejar de alguma forma voltar ou fazer, nem que as pessoas não fiquem sabendo e você continue na sua vida religiosa, mas você fazer essas coisas erradas do passado, continuar nelas, mas manter a sua capa religiosa. Uma coisa é isso, em primeiro lugar, uma coisa é isso. Em segundo lugar, outra coisa é virem os pensamentos, é virem os sentimentos, os desejos por fazer tudo de novo errado, os desejos por praticar aqueles pecados que antes eram normais e costumeiros. Virem esses desejos que são por natureza, fazem parte da nossa natureza humana. E enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nós enfrentaremos esses sentimentos. Mas uma coisa é ter esses sentimentos, ser tentados por eles, mas não ceder à tentação, lutar, batalhar e não desejar ter mais esses sentimentos, ou tentar eliminá-los com a graça, pedindo a Cristo ajuda. Ou se não, praticar em um momento de fraqueza algo e pecar contra o Senhor, mas se entristecer profundamente, pedindo perdão e misericórdia. E do outro lado, o pecar é normal, o cometer o erro é normal. A pessoa está com a mente cauterizada, mas o verdadeiro salvo, quando ele erra, quando ele peca, ele se arrepende e chora amargamente. Foi assim com Davi, cometeu o pecado. Até o momento estava cego. Mas daqui a pouco aparece o profeta Natã e apresenta para ele o seu pecado, e ele chora profundamente, amargamente, e de tal forma que ele escreve o Salmo de número 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então, uma coisa é vestir uma capa religiosa e dizer que está tudo bem, continuar pecando e cometendo os mesmos erros de sempre, tendo prazer em fazer isso. Isso é um escândalo para o Evangelho. Isso é um escândalo para a igreja. E outra coisa é falhar, pecar, porque todos pecamos em pensamento, muitas vezes em sentimentos, em tentações, por causa da nossa natureza, a nossa natureza humana. Mas, diante disso tudo, nós diariamente nos arrependemos, diariamente suplicamos misericórdia, diariamente nos entristecemos quando erramos, e lutamos e batalhamos contra isso. E cristão está falando assim, eu luto ferozmente. E biblicamente, temos como provar isso? Sim. Romanos capítulo 7, verso de número 15. Para aqueles que muitas vezes acham que depois de salvo não tem luta e prova. Essas pessoas estão com a mente cauterizada. Para aquelas pessoas que acham que depois de se batizar não vai ter mais tentação, não vai ter mais aflição contra a carne, não vai ter mais pecado, é só se batizar, puf, deu um ponto na água e deu. Ou para aqueles que vivem brincando com isso, brincando com o pecado. Cuidado. Não brinque com o pecado. Porque chegará o momento que de tanto você brincar com o pecado e ter prazer nele, vestindo uma capa religiosa, o Senhor retirará a graça e permitirá o juízo. Porque Deus não é como o homem. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Romanos capítulo número 7, verso 15 ao 21. Veja aí, quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo Paulo. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. A luta, a batalha espiritual. O espírito contra a carne contra o espírito. Essa natureza, a nossa natureza carnal, tentando fazer com que o homem regenerado, o homem espiritual, nova criatura em Cristo, ceda à natureza carnal.
E aquele que você der lugar, ele dominará. Isso não tem nada a ver com o diabo. Isso não tem nada a ver com o mundo. A primeira luta que nós temos que lutar é a luta interna. É contra o velho homem, a velha natureza, que todos os dias ela tenta voltar, todos os dias ela tenta atacar, todos os dias ela tenta dominar. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo o pecado que habita em mim. Natureza carnal. Esse homem carnal. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Essa é a batalha. A batalha é contra a carne. E todos nós, salvos, todo salvo, ele enfrentará essa batalha. Até o último dia. Até a hora da partida. Engana-se quem pensa que não. Engana-se quem pensa que essa batalha não existe. Como também está se enganando aquele que veste uma capa religiosa e tem prazer em viver no pecado. Tem alegria em viver no pecado. O verdadeiro salvo não se alegra quando peca. Ele se entristece e pede perdão, se arrependendo, porque ele sabe. Ele sabe, a ele foi revelado o valor do sacrifício do seu mestre pela sua alma. Deus deu o seu filho por amor da sua alma. Por quê? Como? De que forma eu desprezarei esse sacrifício? Cometendo atos e atos e desprezando atos de pecado e desprezando o que o Senhor fez por mim. É como eu disse, aquilo que está sendo semeado um dia será colhido. De Deus não se zomba. Você percebe, pergunta a prudência cristão, que algumas vezes essas coisas podem ser vencidas? Sim, cristão responde, embora seja raro. Mas quando isso acontece, é precioso para mim. Prudência, você recorda que meios usou para vencer essas coisas que o atormentam? Cristão, sim. Quando penso no que vi naquela cruz, venço. Que maravilha! Eu olho para a cruz, eu vejo o sacrifício, eu vejo quanto o Senhor padeceu por mim, se oferecendo como Cordeiro de Deus, suportando a ira divina. E o Senhor me dá força para vencer. Quando olho o pergaminho que carrego, a esperança, a promessa, o lugar guardado para mim no céu, eu venço. A justificação, eu sou justificado pela fé. Não será pela meu mérito, minha força, mas pela justiça e mérito de Cristo, eu venço. Quando penso no destino final, também sou vitorioso. Destino final, o crente não tem medo da morte. O crente vê a morte, o verdadeiro salvo, ele vê a morte como uma porta. Uma porta que se abrirá para ele adentrar as mansões celestiais. O verdadeiro salvo, ele não sofre, ele não tem temor da morte. Ele não fica receoso, mas ele sabe que será o momento mais glorioso da sua vida, o momento que o Senhor o levar para junto de si. Prudência. E o que mais o motiva a chegar no Monte de Sião? Ora, cristão responde, quero ver aquele que foi morto na cruz ressuscitado, e ali espero livrar-me de todas aquelas coisas que até hoje são incômodo para mim. Lá lhes disse que não existe a morte. Encontrarei os melhores companheiros. Para dizer-lhe a verdade, eu amo ele, o meu Senhor. Ele aliviou meu fardo, e estou cansado de minha enfermidade interior. Quero estar onde viverei para sempre e na companhia daquele que clamam continuamente. Santo, santo, santo. Então Caridade perguntou a ele, a cristão, você tem uma família? Você é casado? Cristão responde, tenho esposa e 4 filhos pequenos. Caridade, por que você não os trouxe? Cristão, chorando, respondeu, como desejaria ter feito, mas eles foram totalmente contra a minha peregrinação.
Então veja, a família dele se opôs no início. Depois Bunyan escreve um livro contando a viagem até a cidade celestial da sua esposa e seus filhos. Mas no início ele enfrentou oposição. Jesus ele fala: estarão dois divididos numa mesma casa, um contra o outro, esposa contra marido, marido contra esposa. E assim muitas vezes acontece. Porém, ele olhou para Cristo. Alguém deve puxar a ponta. Jesus ele fala, não é? Quem amar bens, família, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não significa que o cristão deve abandonar a sua família, no sentido literal. Mas, em primeiro lugar, ele deverá colocar o evangelho. E se existe oposição, ele deve permanecer em Cristo, dando um bom testemunho, seja o homem ou seja a mulher. Caridade, você deveria ter conversado com eles e mostrar do perigo de serem deixados para trás. Cristão, eu tentei. Eu disse-lhes que Deus me mostrou a destruição da cidade. Eu mostrei o perigo que estava para ocorrer. Você orou e pediu que Deus agisse? Perguntou Caridade. Sim, com muito amor. Caridade, você falou sobre a tristeza e o medo da destruição? Cristão, sim, constantemente. Eles viam a expressão de medo no meu semblante, lágrimas, temor, por causa da minha apreensão pelo julgamento que pairava. Mas não foi suficiente para convencê-los. Caridade, o que eles disseram? Por que não quiseram vir? Bem, Cristão respondeu, minha esposa teve medo de perder esse mundo. Meus filhos estavam preocupados com os prazeres da juventude. Por isso, por causa de uma coisa e outra, me deixaram sozinho. Caridade, será que talvez eles estivessem confusos? Ou quem sabe as suas palavras não foram tão convincentes? Cristão responde, na verdade não posso elogiar minha vida, pois sou consciente das minhas inúmeras falhas. Sei também que um homem pode danificar seu testemunho com um mau comportamento. No entanto, posso dizer que era muito cuidadoso para que alguma ação imprópria afastasse o desejo de eles me acompanharem na peregrinação. Na verdade, minha família me dizia que eu era muito correto e me negava certas coisas por causa deles, nas quais eles não viam mal algum. Não penso que posso dizer que se viram algo em mim que lhes prejudicou, isso foi a minha grande sensibilidade sobre pecar contra Deus ou de fazer algum mal ao meu vizinho. Caridade. Na verdade, Caim odiava seu irmão, porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justas. Provavelmente sua esposa e filhos sentiram-se ofendidos, e não ficaram satisfeitos com a sua bondade. E tu livraste a tua alma do seu sangue. Então vi meu sonho que continuaram conversando, enquanto o jantar era preparado. E em seguida sentaram-se para comer. A mesa estava posta, um banquete de alimentos ricos e um bom vinho. E toda a conversa ao redor da mesa era sobre o Senhor da montanha. Eles estavam ceando. Aqui está falando da ceia. E a conversa era sempre sobre o Senhor da montanha. Era sempre sobre Cristo. Sempre sobre o Evangelho. Pregação cristocêntrica. A mensagem cristocêntrica. E pelo que disseram, percebi que foi um grande guerreiro, o Senhor da montanha. Eles estavam falando sobre ele. E derrotou aquele que tem o poder da morte, arriscando sua própria vida. E isso fez Cristão dizer que amava ele mais e mais. Pois, como disseram, acredito, disse Cristão. Ele o fez com a perda de muito sangue e o que colocou a glória de graça em tudo o que realizou. Foi que ele o fez por puro amor. Além disso, alguns da família disseram que havia estado com ele e que morrera na cruz. E eles confirmaram que tinham ouvido de seus próprios lábios que ele amava os pobres peregrinos. E amor igual não poderia ser encontrado desde o Oriente até o Ocidente. Eles deram o exemplo disso. Ele mesmo tinha se despojado da sua glória para alcançar os necessitados. Vamos abrir a nossa Bíblia? Filipenses capítulo de número 2 e verso de número 5. Filipenses 2 e verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
e ouviram dizer afirmar que esse Senhor não moraria na cidade de Sião sozinha. Ou seja, ele se doou, como nós lemos, para resgatar um povo. Disseram ainda que por seu intermédio, muitos peregrinos que nasceram mendigos e por natureza estavam perdidos e estavam destinados à lama, se tornaram príncipes. Assim conversaram até a tarde da noite. Depois de orarem juntos, pedindo a proteção do seu senhor, foram para a cama. Colocaram o peregrino em um grande quarto superior, onde as janelas estavam abertas em direção ao nascer do sol. O nome do aposento era Paz. Cristão dormiu até o raiar do dia. Quando acordou, cantou. Onde estou? É esse o amor e o cuidado de Jesus aos peregrinos? Que concede o perdão e me aproxima da eternidade. Ao amanhecer, todos se levantaram. Depois de passarem um tempo conversando, aconselharam o cristão a não viajar antes de conhecer as várias salas do palácio. Então, nós vamos parar aqui, onde o cristão vai ser levado, então, depois de um descanso ali, no Palácio Belo, juntamente com seus irmãos, no outro dia conhecer algumas salas desse palácio, onde ele vai aprender algumas verdades espirituais. Eu desejo que Deus lhe abençoe através dessa série do Peregrino, e eu desejo também que você possa ser edificado ao meditar nessas verdades bíblicas que nós estudamos. Peço que você curta, compartilhe, comente, e também eu peço que você se inscreva lá no nosso canal no YouTube, canal Refletindo a Mente de Cristo. Apoie essa obra, esse trabalho, para a glória de Cristo, ok? Convido você então a fazer uma oração. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado por esse momento que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, que seja de edificação para cada pessoa que vai estar ouvindo esse vídeo, e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, de mim mesmo nada tenho, só o Senhor pode transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Somos apenas vasos em Tuas mãos, Senhor, e assim eu oro, pedindo a Tua bênção sobre cada um que está assistindo e que vai assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, então, meu querido irmão e irmã, e até o próximo vídeo. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.